No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Mais um programa Animais, Nossos Irmãos, pela Web Rádio Meimei. Este é o nosso terceiro programa. Espero que estejam gostando. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu passei anos buscando informações sobre a espiritualidade dos animais. Descobri que o interesse sobre o assunto é muito pequeno. Descobri também que há muito interesse em não conhecer o assunto. A verdade é que esse tema inspira medo, pois que sabendo que os animais não estão relegados ao abandono, tornam-se necessárias algumas mudanças pessoais, mudanças essas que poucos estão dispostos a fazer. Conhecimento é poder, é ter nas mãos a chave para mudar, transformar, e não devemos nos calar diante da crueldade. Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Estarei buscando e respondendo com muita alegria tudo que me for possível responder, pois que ainda sou mera aprendiz e nem tudo estamos prontos para descobrir. Qualquer informação que o amigo queira compartilhar, envie para nós. Repetindo, o e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Os animais devem trabalhar? Antes de iniciar nossa reflexão, quero ler um trechinho do livro A Gênese da Alma, de Caibar Schutel, no capítulo Lei Providencial do Trabalho. Para esclarecer, Caibar, conhecido como bandeirante do Espiritismo, viveu de 1868 a 1938 e foi incansável divulgador da doutrina espírita, deixando obras de valor inestimável. Vamos ao trecho. O trabalho, como lei sábia da providência, outra coisa não é senão um meio de desenvolvimento da atividade da inteligência. Para haver inteligência, é preciso que haja alma, porque a inteligência é um atributo da alma. Logo, todos os seres que trabalham têm uma alma. Nesse trecho, podemos ver claramente que o trabalho é uma necessidade e não se limita ao trabalho remunerado, o qual nos forçamos a fazer para suprir nossas necessidades nesse mundo, mas sim qualquer tipo de trabalho que vise o bem, seja físico, mental ou espiritual. Apesar de todas as manifestações contrárias por parte de grupos mais radicais com relação ao trabalho animal, eu penso que não podemos impedir que isso aconteça. Assim como não podemos impedir o curso de um rio, a força do vento ou qualquer outra manifestação natural. Não podemos privar um cão de usar seu faro, ou um cavalo de usar sua força, ou um pássaro de usar suas habilidades de voar. Animais possuem habilidades, diferentes e únicas em cada espécie. São seus dons, e não podemos impedir que esses dons sejam usados na evolução, no seu aprendizado. Jesus nos alertou sobre os talentos, aqueles que recebemos e podemos usar e fazer multiplicar, ou simplesmente podemos guardar, como tesouro que se enterra, sem fazer bom uso dele. Eu vejo essa parábola de Jesus como um alerta sobre o que fazemos com nossas aptidões, com nossos dons. E por que os animais devem ser mantidos de fora? Um cão pode usar seu faro para fuçar o lixo ou salvar vidas, assim como a força e serventia de um cavalo não deve ser vã. A maciez do pelo de um gato e suas peraltices que nos enche de ternura não seria uma forma de trabalho? Afinal, quem nunca se esqueceu de um problema ao brincar com um gatinho, um filhote de cachorro ou mesmo um pássaro? São terapeutas da vida, desempenham comprovadamente excelentes resultados em hospitais e asilos. E os cães guias,
Quem consegue ficar indiferente ao passar por aqueles belos retrievers, firmes e sérios, guiando seus tutores? Os animais não nasceram por nós. Seria muita pretensão acreditar que eles foram criados para nos servir. Eles estão aqui por motivos alheios à nossa existência. Estão aqui em busca de suas próprias experiências. E se isso nos inclui em suas vidas, é simplesmente porque estamos todos interligados neste mundo, minerais, vegetais, animais e humanos. Os animais visam seu próprio aprendizado, estão estagiando conosco para um dia poderem alçar voos maiores e adentrar a humanidade. O trabalho animal é valioso aprendizado de evolução para eles e não devemos privá-los disso. Ajudar o pai de família a colocar o alimento na mesa, procurar por vítimas em escombros, servir de principal instrumento na terapia medicinal, socorrer, salvar, acompanhar. O que não pode, em hipótese alguma, acontecer é a exploração e a crueldade. Cavalos esquecidos em terrenos baldios sem água e comida, após um dia inteiro de trabalho, ou vendidos, já velhos, ao comércio de carne. Cães abandonados em canis, após terem sido úteis uma vida inteira, ou sacrificados por mero comodismo. Vou contar uma história que penso vai de encontro ao tema. Nos Estados Unidos, uma dona de casa, após a traumática morte do marido em um acidente, vive sozinha em sua grande propriedade. Todas as manhãs, ela segue o ritual de recolher as folhas que se acumulam sob as árvores. Em uma dessas manhãs, ela, absorta em seu trabalho, não percebe a chegada de um visitante. Ele a observa de longe, a princípio quieto, mas a curiosidade, que lhe é peculiar, fala mais alto, e ele se anuncia com um latido quase inaudível. Surpresa, ela olha e se depara com um pequeno labrador preto, aparentando ter uns 2 meses de idade. Olá, pequenino, como vai você? Ela pergunta enquanto o acaricia, já procurando pela identificação do seu novo amiguinho. Mas sem encontrar, resolve bater à porta da propriedade ao lado. Seria bem possível que ele tivesse escapado e ido até sua casa, já que não havia muros, apenas um arbusto que separava as propriedades. Sim, ele é meu, deve ter escapado. Ainda não tivemos tempo de providenciar a sua identificação, responde o vizinho. De volta à sua casa, ainda pensando no ocorrido, ela lamenta ter tido que devolver o filhote. Não sabia como, mas já se afeiçoara a ele. No dia seguinte, quase na mesma hora, recebe novamente seu amiguinho, e isso se torna uma rotina a semana toda. Os donos alegavam que era impossível segurá-lo e mostravam-se insatisfeitos com a situação, chegando a ameaçar prendê-lo a uma corrente. A solitária dona de casa implora para que o deixem com ela. Até oferece para pagar todas as despesas que eles haviam tido com o filhote até aquele momento. Sem pensar muito, aliviados em livrar-se do problema, dão o cãozinho a ela. Ela não poderia estar mais feliz. Agora teria seu amiguinho o tempo todo ao seu lado e não se sentiria tão sozinha. Deu-lhe o nome de Tyler. Tyler crescia dia a dia, sempre alegre e carinhoso. Certa manhã, ele subiu até seu quarto, como fazia todos os dias, para pedir o café da manhã, mas agiu de forma diferente. Olhou sua nova dona como se ela fosse uma estranha e teimava em tentar morder seu seio direito, arranhando com as unhas como se quisesse desenterrar algo. Aquilo a assustou. Aquilo não era a atitude do seu amado Tyler. Com muita dificuldade, conseguiu afastá-lo, mas aquilo se repetiu por várias vezes. Sempre que eles estavam próximos, o labrador insistia em tentar morder seu seio. Preocupada, pois já começava a evitar e a temer a companhia dele, resolveu procurar ajuda, mas nem sabia por onde começar. Um jovem veterinário da cidade, após ouvir o relato e constatar que o animal estava em perfeita saúde, talvez já familiarizado com situações semelhantes, sugeriu que ela fizesse uma mamografia,
Quem sabe assim descobriria o que tanto incomodava Tyler. Os resultados dos exames dela comprovaram um câncer em formação no seu seio direito, que, tratado no início, deixou-a curada em pouco tempo. Esse acontecimento não é fato inédito, e se procurarmos encontraremos inúmeras histórias semelhantes a esta. Inclusive, alguns cientistas treinam os cães a sentirem o cheiro do câncer, assim como os policiais o fazem com as drogas. Alguns condenam o uso de animais no trabalho, mas tem que haver um equilíbrio em qualquer ideologia. E se a exploração fere as leis de amor, limitar os animais à inércia fere gravemente o equilíbrio do universo. O ouvinte quer saber. A ouvinte que não quis se identificar nos pergunta: eu amo animais, mas ainda como carnes. Recentemente, eu vi uma reportagem onde falava do sofrimento dos bois antes de morrer. Será que eles sofrem como nós? Se eles sofrem, por que ainda são mortos para o consumo? Querido ouvinte, as respostas para essa pergunta encheriam um livro. Afinal, o consumo de carnes é o mal da atualidade. Mas vamos às suas perguntas. Os bois sofrem sim, com certeza. São seres sensíveis e inteligentes. Sendo assim, já percebem de antemão o cheiro da morte e dor que fica impregnado nos frigoríficos e matadouros. Eles lutam pela vida. Sendo assim, demonstram que querem viver. E se querem viver, já nos mostram que não nasceram para esse fim. Já ouvimos inúmeras histórias de vacas que fogem momento antes do abate e correm pelas ruas da cidade enlouquecidas. Nós, seres humanos, conscientes da nossa realidade, sofremos por antecipação. Imaginamos o sofrimento e ele nos aflige muito antes de chegar. Às vezes, sofremos por dias ante a perspectiva de um acontecimento. Mas com os animais, a percepção do sofrimento se dá no momento, apenas quando ele sente o perigo no ar. No caso dos bois, começa assim que eles chegam ao matadouro, pois lá eles podem sentir o sofrimento dos seus irmãos e sofrem junto. Isso sem contar que eles demoram a morrer com a sangria, pois são animais grandes, e a pressa da matança é impiedosa, e antes que eles deem o último suspiro, seu couro já é arrancado e seu corpo aberto. Sendo assim, eles sofrem muito, pode ter certeza. Quanto à matança continuar, mesmo com a maioria das pessoas sabendo que eles sofrem, é questão de comodismo por parte da população que se cala e segue com suas vidas inalteradas. O interesse econômico é outro agravante. Afinal, os lucros são exorbitantes e os impostos arrecadados desse comércio também. Infelizmente, o mercado de carnes ainda é vital para o funcionamento social. Emprega milhares de pessoas e não podemos ignorar isso. Mas não devemos esperar por uma lei proibindo o consumo de carnes e nem que os donos de frigoríficos se penalizem e parem com a matança. O que devemos fazer são atos individuais, primeiro parando de consumir carnes e derivados e segundo, tentando conscientizar aqueles que ainda desconhecem o assunto. Todas as grandes mudanças começam dentro de nós, com as mudanças pessoais. Se pararmos de comer, com certeza, eles pararão de matar. A pergunta veio de uma amiga lá do Monte Verde. Ela pergunta: o que dizer da eutanásia? Ela é um procedimento correto dentro das leis de Deus? Primeiro vamos entender as diferenças entre eutanásia e sacrifício. Na eutanásia, há o alívio de um sofrimento que não há como reverter. Tudo já foi feito pela saúde do animal, mas não há reversão do quadro e o sofrimento do animal é totalmente desnecessário. No sacrifício, há apenas o bem-estar humano envolvido, seja para o controle de zoonoses ou de proprietários tentando se precaver de um possível sofrimento do animal, sem com isso dar a chance do animal em se recuperar, como o caso de cavalos de corrida, que são sacrificados ao terem as patas fraturadas.
Um visa o bem-estar animal e outro o bem-estar do ser humano. Quando houver a necessidade da eutanásia, se houver, quem vai avaliar isso deverá sempre ser um médico veterinário sério e comprometido com a ética da profissão, que conheça toda a doença do animal e já esteja a par de todos os tratamentos utilizados e da reação do animal perante esse tratamento. A eutanásia, se necessária, também deverá ser executada por um médico veterinário. A eutanásia animal causa muita polêmica. Afinal, se o procedimento é proibido em seres humanos, por que em animais a prática é permitida e até mesmo incentivada? Isso não colocaria apenas um nome bonito para o assassinato? Como saber se já foram exauridos todos os recursos para que o animal viva? Não estaria o homem brincando de Deus? A triste verdade é que a legalização da eutanásia animal abriu uma brecha que induz a um falso e cômodo entendimento, o de que podemos matar os animais quando julgarmos certos. Quando uma pessoa procura um médico veterinário e pede pelo procedimento, muitas vezes com alegações ridículas de que o cachorro late muito, é hiperativo ou já está idoso, com certeza ouvirá do veterinário um não. Mas todos nós sabemos que quando uma pessoa quer matar um animal, ela sempre encontrará um meio e sempre encontrará alguém que ajude. Meu ponto de vista, pessoal e leigo, é a favor da vida sempre, que a eutanásia seja o último recurso, quando não houver mais nada a ser feito. A intenção de quem recorre a esse procedimento é sempre determinante. Uma pessoa que busca o procedimento visando unicamente o bem-estar do seu amado animal, com certeza estará indo de encontro às leis de Deus. Utilidade pública. Você se incomoda de ver animais pelas ruas, fuçando o lixo ou entrando nos estabelecimentos em busca de comida? Eu sei que a maioria das pessoas se incomoda. Eles são muitos, se reproduzem com rapidez e nossos lixos são restaurantes para eles. O que você pensa quando vê um animal de rua? Pensa em encontrar uma forma de ajudar ou pensa que os órgãos públicos deveriam fazer algo? A verdade é que estamos sempre procurando uma forma de passar adiante a responsabilidade que também nos cabe. Algumas pessoas, que vejo como verdadeiros heróis, não esperam que outros façam algo e simplesmente agem na hora que precisam agir. Essas pessoas acabam por juntar em seu quintal dezenas de animais. Elas são vistas com olhos atravessados, dá-se nomes a elas, e até nossa ciência perde tempo em rotular, encontrar distúrbios para enquadrá-los. E mesmo que não aceitemos, essas pessoas prestam um serviço de utilidade pública, pois que retiram os animais de rua que ninguém quer. Bom, mas quando o animal sai das ruas e são alojados nessas casas, o problema deixa de ser da sociedade e passa a ser de uma única pessoa, que terá de dar a vida para alimentar e cuidar. Eu conheço algumas pessoas que recolhem animais de rua. Eu mesmo já cheguei a ter 8 gatos e 5 cães no meu quintal décadas atrás. E sei que não é nada fácil. Imagina ter 20, 30 animais. Gostaria de fazer um apelo. Se você conhece alguém que tenha por hábito recolher animais de rua, ajude-a de alguma forma, seja com ração ou medicamentos. Você estará dando condições dessa pessoa ajudar ainda mais animais, tirar mais animais das ruas. E isso, sem dúvida, é de utilidade pública. Foi notícia. Durante as festas de final de ano, em Porto Alegre, alguns adolescentes soltavam rojões em uma praça. Quando um cão que tinha problemas de audição e não teria se incomodado com o som, se aproximou deles. Estes adolescentes tiveram a infeliz ideia de colocar um rojão na boca do cachorro, que infelizmente veio a falecer com a explosão. Apesar do ato lamentável realizado pelos jovens, eu não vou discorrer sobre o crime. Os jovens sofrerão as penas que a Justiça da Terra determina e, na hora certa, terão que encarar as consequências perante a própria consciência. Eu quero falar um pouco sobre os rojões.
Ainda ser permitida a comercialização dessas armas é algo que nos surpreende, pois que muito já evoluímos e não cabe mais na nossa sociedade esse costume bizarro de comemorar estourando coisas. E não pense que é preciso chegar ao extremo de colocar um rojão na boca de um animal para que esse artefato seja letal. Rojões causam estresse e são responsáveis pela morte de animais anualmente, sejam os pets, pássaros ou insetos. Os animais se assustam com o barulho e podem fugir, cair de alturas ou mesmo ser atropelados. Há alguns anos, pássaros foram encontrados mortos em várias cidades do Brasil e do mundo, e isso coincidiu com as festividades de passagem de ano. As abelhas também são vítimas e não é segredo que elas abandonam as colmeias quando estão sob estresse. Também não é segredo que sem abelhas não há plantações. Eu, pessoalmente, não gosto de passagem de ano, e não é pela confraternização em si, mas sim pelo trauma que já adquiri por conta dos rojões e morteiros. Já tive cães que quase se matavam por conta do barulho. Quem tem animais quase sempre passa o ano novo em casa, com eles, pois que sabem o risco que esses rojões podem ser para animais sozinhos. Desde que os defensores de animais começaram a ganhar força nas redes sociais, tenta-se abolir de vez a produção desses artefatos e fogos de artifício silenciosos já estão sendo usados em muitos lugares. Mas o costume é tão arraigado que talvez demore um tempo para que os rojões e morteiros sejam substituídos de vez. Ainda amamos, ao menos a maioria de nós, um bom barulho e não precisa ter um rojão em mãos para fazer sons. Alguns usam as motos, carros, buzinas, músicas altas ou mesmo o bom e velho grito para chamar a atenção sobre sua existência. E caso os animais não sejam um bom argumento para abolir a produção dessas armas, acidentes em humanos também são comuns, em alguns casos fatais. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Certa vez, conversando com amigos, alguém questionou os motivos de existirem baratas. Por que Deus criara seres tão repugnantes? Qual a utilidade delas? Confesso que a conversa rendeu muita coisa, mas não chegamos a nenhuma conclusão satisfatória. Éramos jovens e nada sabíamos da vida. Ter medo de insetos, no caso de baratas, é bem comum. E eu concordo que é um bichinho que não faz jus a uma defesa. E mesmo que eu respeite todas as formas de vida, fica difícil defender uma barata. O que eu poderia dizer sobre elas? Não são bonitinhas e tão pouco higiênicas, mas há algo a se dizer sobre nós. O ser humano gera lixo da hora em que nasce até a hora em que morre. São toneladas de resíduos descartados durante toda uma vida. Estima-se que cada indivíduo seja responsável pela geração, em média, de 1 quilo de lixo por dia. Esse lixo, jogado em aterros, torna-se um habitat perfeito para diversos tipos de insetos, em especial as malfadadas baratas. Sendo assim, torna-se impossível que elas não invadam nossas casas e botem o terror nos fóbicos. Então a culpa é nossa por haver baratas no planeta? Eu penso que cada civilização tem o planeta que merece e produz. Um dia, quando deixarmos de consumir tanto e sem necessidade, não haverá tanto lixo, e os insetos que nos horrorizam terão que se mudar, ir para mundos onde ainda são necessários. Pois que, ao contrário do que nosso imaturo conhecimento possa supor, não há criação que não tenha sua utilidade. E as baratas, essas são as recicladoras do nosso planeta, pois que comem de tudo, ajudam a limpar e são vitais. Isso mesmo que ouviu, elas são vitais para o ecossistema. E cá estou eu defendendo uma barata. Se é errado matar baratas e outros insetos, depende da nossa intenção. Matar insetos que possam nos prejudicar ou a nossa família é uma forma instintiva de sobrevivência, mas matar por prazer é errado
e seremos cobrados por isso um dia. Lembre-se que Chico fazia uma oração pedindo que os insetos se retirassem sem precisar usar de extermínio. Moscas, pernilongos, escorpiões, percevejos, baratas e tantos outros seres que desejamos eliminar do planeta não estão aqui em vão. Cada um deles possui sua trajetória. Estão estagiando para evoluir, pois que, como sabemos, a evolução não atinge apenas os animais de grande porte. E todos nós já estagiamos na fieira dos insetos. Já fomos repugnantes aos olhos de alguém em algum momento. E na próxima vez que uma barata sobrevoar sua cabeça, lembre-se do seu lixo. Quanto mais lixo, mais baratas. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Pega caneta e papel. Aqui vai minha dica de leitura. A dica da semana é o livro A Alma dos Animais, de Ernesto Bozano. Neste livro, o escritor traz vários relatos de casos paranormais envolvendo animais. Para aqueles que ainda possuem dúvidas ou descrença com relação aos animais sobreviverem ao corpo, vale a leitura. Repetindo, A Alma dos Animais, de Ernesto Bozano. Você sabia? Você sabia que o bicho preguiça só desce da árvore uma vez na semana, que é quando ele faz cocô? Por terem um metabolismo lento, eles demoram dias para digerir o que outros animais levam horas. Sendo assim, seu sistema digestivo é compatível com seus movimentos, ou seja, bem lento. Por conta desse metabolismo, eles podem dormir em média 15 horas por dia. E para um animal que pode viver 40 anos, dormir tanto assim lhe rendeu o título de preguiçoso, o que está longe de ser verdade, porque eles são apenas lentos. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Se quiser compartilhar alguma curiosidade, envie pelo e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Para essa semana, desejo a todos paz e saúde, que nossas atitudes atraiam as melhores vibrações e que o amparo divino não nos falte. Quero pedir por todos os animais que sofrem, seja nas casas, nas ruas ou nos abatedouros. Que Jesus abençoe a todos. Boa semana e até o próximo programa.